Desde o início do ano de 2020, o mundo todo parou. É como se, por um determinado período de tempo, todos tivéssemos entrado em uma espécie de stand-by. Direcionamos nossos olhos, então, para coisas que sempre estiveram ali. Coisas que víamos, mas que nunca paramos para de fato olhar. Olhamos, então, para nós mesmos e refletimos. E percebemos que precisaríamos nos readaptar. É um momento atípico, um marco histórico para essa geração. É a época em que os debates políticos substituíram as discussões sobre futebol, a época em que a ciência foi colocada à prova e venceu. A época da tecnologia, da agilidade, da globalização. Nunca estivemos tão distantes e ao mesmo tempo tão conectados. Aquela troca de energia entre nós, atores, e a plateia, proveniente da troca de olhares, ainda que disfarçadamente por parte do artista, para que não houvesse a quebra daquela parede imaginária que separa os dois universos, foi substituída por essa lente fria de vidro que agora de fato nos separa. Porém, essa mesma lente que nos mantém distantes é capaz de ampliar as nossas vozes para que cheguemos nos 4 cantos do mundo. Então, nos redescobrindo, nos adaptando e nos reinventando, apresentamos a primeira mostra de dramaturgia de Ibiporã. Olá a todos vocês que vêm acompanhando os veículos de comunicação da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Cultural de Ibiporã. Durante essa semana estaremos exibindo, a partir das 8 horas da noite, os monólogos que foram gravados a partir dos textos que foram enviados para a primeira mostra de dramaturgia de Ibiporã. Iniciaremos então com o texto Mas é Ilegal? De Gabriela de Souza Gasal, aqui mesmo de Ibiporã. Mas antes do monólogo, assistam a entrevista que fizemos com ela para que vocês conheçam um pouco mais sobre essa autora ibiporaense. Então, na realidade, eu sou confeiteira, né? Eu não tenho nenhuma formação na área de escrita. E eu escrevo desde pequena, né? Eu sempre fui muito tímida, então eu me encontrava escrevendo. Então, a minha família, a história é um pouco real. Quando eu era pequena, eu lembro que assim, eu nasci aqui, né? Mas a minha família, eles não são daqui. A maior parte da minha família é paulista, então quando eles vieram pra cá, eles já tinham, né, toda uma bagagem cultural com eles. Então, eu cresci ouvindo falar sobre o Jogo do Bicho e eu achava que era um jogo legal, né? Eu realmente demorei muito tempo pra entender. Assim, é lógico que eu descobri recentemente, mas eu demorei pra descobrir que ele não era um jogo legalizado. E aí, quando eu fui montar o monólogo, eu não sabia exatamente sobre o que falar, porque eu gosto muito de falar, eu falo demais, mas eu nunca tinha escrito um monólogo, né? Eu nunca tinha escrito nada do que eu geralmente falo. Então, quando eu fui montar, eu pensei em como seria se eu tivesse que contar pra alguém a história da minha família e a relação deles com o Jogo do Bicho. Então, assim, no fundo, a personagem, que pode ou não ser eu, ela é irônica, né? Ela não é tão inocente assim. Mas eu gosto de acreditar que a pessoa com quem ela tá conversando vai entender que ela tá sendo inocente, sabe? Porque assim, eu não sei, né? Eu realmente não sei como as pessoas veem a temática do Jogo do Bicho. Inclusive, quando eu fui escrever, eu fiquei me perguntando porque nas regras estava com uma classificação livre, né? E aí eu ainda perguntei pra minha família se Jogo do Bicho se enquadrava em classificação livre, porque eu não sei se a gente podia fazer nenhuma menção a crime. Mas eu tentei deixar ele o mais limpo possível para que outras pessoas pudessem ver sem ninguém ficar ofendido. Eu sou confeiteira.
Eu me formei em gastronomia já faz uns 4 anos e desde então eu optei pela área de confeitaria. Mas escrever sempre foi uma vontade, né? Quando eu fui tentar meu primeiro vestibular, meus pais queriam muito que eu fizesse jornalismo, porque eu sempre gostei muito de escrever, mas eu não desenvolvia isso além dos textos em que eu, sei lá, eu posto nas minhas redes sociais, eu mando pra eles, mas eu nunca deixei ninguém ler, né? Então, realmente, essa foi a primeira vez em que eu dei o meu texto pra alguém. E quando você me contou que tinha sido escolhida, eu fiquei muito surpresa, porque é a primeira vez que alguém interpreta um texto meu. Então, assim, realmente me sinto muito honrada em conseguir fazer isso, principalmente aqui na cidade, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de Iporã, sou muito bairrista com a nossa cidade. Então, fiquei muito feliz de conseguir participar e de fazer isso também por vocês. Então, muito obrigada pela oportunidade e boa sorte para vocês. Eu tô bem ansiosa para ver como é que vai ficar. Esses dias eu descobri um negócio engraçado. Eu não sei se você sabe, mas jogo do bicho é ilegal. E eu me choquei porque eu realmente não sabia. Eu cresci em uma cidade do interior e eu sempre vi espalhadas pela cidade umas barracas de jogo do bicho. Hoje em dia eu vejo bem menos. Agora parece mesmo ilegal. Mas uns 15 anos atrás eu achava completamente normal. Minha mãe joga, minha irmã joga e um dos meus tios também. Inclusive esse é o tio que tem um bar. Eu nem sei se eu já mencionei isso aqui, mas ele tem. E ele sempre faz as apostas pra gente. Lembro que quando eu era pequena, se eu sonhasse com algum animal, a primeira coisa que eu deveria fazer era contar do sonho pra minha mãe, e aí automaticamente ela ligava pro meu tio e ele sempre apostava. E teve um dia, eu lembro muito bem, porque eu sonhei com cobra. E eu tenho muito medo de cobra, que eu acordei, falei pra minha mãe do sonho, ela tentou entrar em contato com meu tio e nesse dia ela não conseguiu. Eu nem lembro bem do motivo do porquê, mas não deu certo. E de noite, quando saiu o resultado do jogo, tinha dado cobra na cabeça, que pra quem não sabe, é a expressão pro valor mais alto a ser pago no jogo do bicho. É a minha grande herança de família, esse amor por jogos de azar. E aí, eu tava lendo uma entrevista do Zeca Pagodinho, em que o entrevistador perguntou pra ele: "Ah, mas você acha que jogo do bicho deveria ser legalizado?" E ele respondeu: "E é ilegal?" E foi nesse dia que eu tive acesso pela primeira vez a essa informação. Aí eu perguntei para um dos meus irmãos se ele sabia disso também. E ele falou que é claro que sabia, vários jogos são ilegais. Inclusive, bingo é ilegal. Bingo! Bingo é um dos jogos que eu mais gosto. Na verdade, eu gosto de jogos no geral. Acho que se um dia eu descobrir que a loteria é ilegal, todos os meus hobbies acabam. Mas bingo me pegou de surpresa, porque a igreja que eu frequentava fazia bingo todo ano. E eu sou muito boa nisso. Eu nem sei se tem como ser boa em jogos de azar, mas eu sou. Às vezes eu brinco e falo que a gente mobiliou a casa com o bingo. É até meio ridículo que não seja legal, porque se é mesmo, como é que é feito na igreja? Talvez a gente deva ir atrás do padre, né, para explicar algumas coisas para ele, porque, né, tem muitas coisas que são ilegais e continuam acontecendo. Na verdade, as pessoas não estão nem aí. Eu mesma não parei de jogar por causa disso. Aliás, o lugar que eu jogo é bem conhecido. Todo mundo frequenta e ninguém aqui tá tentando esconder nada não. É uma dessas particularidades de morar no interior. Mas é isso. Essa é a história de como eu e o Zeca Pagodinho temos algo em comum. Ambos foram enganados por muito tempo. Na realidade, eu acho que ele não. Mas eu gosto de achar que foi. Eu gosto dessa ingenuidade. E afinal, é isso, né? Se você não sabe, então não tá errado. Esse é um lema que eu levo pra minha vida. E se essa fosse uma entrevista e você me perguntasse se eu acho que jogo do bicho deveria ser legalizado, eu provavelmente te responderia: mas é ilegal?